Operando com mais de 1.700 ônibus e mais de 20 mil funcionários, a Itapemirim foi conhecida por quase todos os brasileiros, atendendo 70% do território nacional. Só que depois de muitos anos de respeito e sendo responsável por várias inovações na aviação, desde 2016 a empresa enfrentava uma recuperação judicial, com dívidas que somavam mais de 200 milhões de reais e mais de 2 bilhões de reais em despesas pendentes com impostos e previdência. E o objetivo de uma recuperação judicial é evitar que uma empresa quebre. A ideia não é apenas ajudar os donos do empreendimento, mas também evitar que trabalhadores fiquem sem emprego, que fornecedores não percam seus clientes, que consumidores não percam um serviço ou produto e, claro, que o Estado não deixe de arrecadar impostos. Mas se a empresa não tiver salvação, ela vai à falência, um procedimento que define como vender o que sobrou para tentar pagar as dívidas deixadas para trás. E depois de ter as atividades suspensas pela justiça por não saber controlar as dívidas que ultrapassaram os bilhões, a Itapemirim foi vendida por apenas R$1 antes da sua falência. E como toda essa história se desenrolou, é o que eu vou te contar nesse vídeo. Em 4 de julho de 1953, nascia uma gigante do transporte rodoviário brasileiro, a Itapemirim. A empresa iniciou suas operações ligando cidades e conectando pessoas com apenas um ônibus. E o grande protagonista dessa história foi Camilo Collar, que com uma visão empreendedora retornou da Segunda Guerra Mundial com alguns recursos financeiros disponibilizados pelo governo para ex-combatentes. E com esse benefício, Camilo Collar teve a brilhante ideia de adquirir um caminhão, que no início transportava cargas e passageiros. Só que o que Camilo Collar não imaginava é que esse era apenas o primeiro passo para se tornar o dono de uma das maiores empresas no setor de transportes rodoviários brasileiro. E em 1948, a empresa dava os seus primeiros passos com apenas um ônibus. Ela percorria um trecho de 40 quilômetros em 2 horas e meia de viagem. Só que em 4 de julho de 1953, e já com 29 veículos, era fundada a Itapemirim, e que graças à qualidade dos seus serviços, surge a primeira linha interestadual, ligando Vitória ao Rio de Janeiro. E com o tempo, a Itapemirim expandiu as suas operações, adquirindo mais ônibus e ampliando suas rotas para outros estados brasileiros. E tudo isso contando com apenas 70 funcionários, incluindo seus sócios. E nos anos seguintes, a empresa se destacava pela qualidade dos seus serviços e pela inovação no setor de transporte rodoviário, sendo uma das primeiras a introduzir o ônibus com ar-condicionado e poltronas reclináveis no Brasil. E foi em 1960 que a Itapemirim começou a atender o norte e o nordeste do país, e com esse grande passo, em 62 a empresa deixou de ser uma sociedade limitada para se transformar em uma sociedade anônima. E até 66, os ônibus da Itapemirim eram azuis e prata, e foi só em 67 que a Itapemirim adotou a cor amarela, que ficou famosa por todo o Brasil. Só que foi depois de uma visita aos Estados Unidos que Camilo Collar se deparou com alguns modelos de ônibus que possuíam 3 eixos, e isso deixou ele tão impressionado ao ponto de trazer esse tipo de modelo de ônibus para sua empresa. E é importante lembrar que nessa época, nenhuma outra empresa disponibilizava de ônibus com 3 eixos. Isso fez com que a Itapemirim se tornasse a pioneira nesse modelo aqui no Brasil. E a Itapemirim sempre ganhou destaque por implementar cada vez mais tecnologias em seus veículos, como por exemplo, ela foi uma das primeiras no ramo do transporte no país a equipar os seus veículos com tacógrafos. E a Itapemirim crescia de forma admirável, e foi em 1973 que Camilo Collar comprou a empresa Nossa Senhora da Penha. E essa grande conquista foi muito importante para a empresa, pois abriu o mercado para operações de linhas no sul do país. E depois de já estar dominando o transporte rodoviário, a Itapemirim estendeu as suas operações para os transportes aéreos de cargas, e nessa altura ela já gerava mais de 15 mil empregos, mas em 1998 esse braço de operação foi vendido para a TAM Linhas Aéreas. E depois de ter experimentado um crescimento admirável marcado pelas inovações, a pergunta que fica é: onde que foi que a Itapemirim errou? A Justiça decretou falência da empresa Itapemirim. A falência da Itapemirim. A Justiça decretou a falência da Itapemirim.
Com o passar dos anos, a empresa enfrentou muitos desafios financeiros e alguns fatores contribuíram para sua incapacidade de manter a Itapemirim de pé, levando à falência e encerramento de suas atividades, como as crises econômicas frequentes no Brasil, a inflação, o aumento dos custos operacionais, um planejamento insuficiente e sem falar na concorrência que bateu com força na Itapemirim. E a falência do Grupo Itapemirim foi decretada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, com uma dívida bilionária de tributos de mais de 2,2 bilhões de reais e credores em torno de 250 milhões de reais. E após entrar em recuperação judicial, em 2016 Camilo Colla vendeu a Itapemirim para Sidney Piva por apenas R$1, caso ele assumisse todas as dívidas da empresa. Porém, Sidney começou a fazer demissões em massa e simplesmente não cumpriu o acordo. E Sidney desviou recursos do Grupo Itapemirim em meio à recuperação judicial para comprar mansões e carros de luxo, e como se não bastasse as dificuldades que já enfrentava, ele decidiu se aventurar no setor aéreo, com o lançamento de uma companhia aérea chamada ITA, que não foi bem vista pelos próprios funcionários da empresa, que receberam a notícia com tristeza, pois sabiam que a ITA não iria muito longe. E de fato não foi. Nós recebemos essa notícia com muita tristeza, porque nós sabíamos que a empresa ela não tinha condições de abrir uma empresa aérea, porque ela não tinha pagado nem a gente. A ITA enfrentou diversos desafios, incluindo atraso de pagamentos dos funcionários e dívidas com fornecedores, e ainda assim, Sidney dizia que dinheiro para ele não era um problema, alegando que tinha uma promessa de investimentos bilionários de um fundo árabe, que inicialmente fizeram uma previsão de aporte de 500 milhões de dólares, só que esse dinheiro nunca chegou. E assim como toda empresa e empresário, Sidney alegou que a pandemia atrapalhou seu negócio. A companhia durou apenas 6 meses e na sua falência deixou milhares de passageiros na mão, sem viajar nas vésperas do Natal e pior, sem dar nenhuma satisfação ou apoio aos lesados, o que foi uma grande decepção para os funcionários e também para os clientes que foram pegos todos de surpresa. E essa estratégia de retirar recursos da Itapemirim para investir na ITA acabou se mostrando insustentável diante dos desafios, o que aumentou os impactos negativos na reputação da empresa. E com todos esses desafios financeiros e operacionais, mais uma vez o Tribunal de Justiça de São Paulo decretou o encerramento das atividades da empresa e a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, proibiu a companhia aérea ITA de retomar a venda de passagens aéreas por ter deixado mais de 45 mil passageiros sem atendimento. E em fevereiro de 2022, a Justiça de São Paulo afastou Sidney Piva da presidência do Grupo Itapemirim, que abriu falência e que hoje deve mais de 253 milhões de reais a credores e mais de 2,2 bilhões de reais em impostos. E acusado de estelionatário, uso de documentos falsos, esquemas de empresas fantasmas, o empresário chegou a usar tornozeleira eletrônica durante 5 meses, mas nunca foi preso. E depois de ter sido dada como falida, a justiça concedeu autorização para Susan Tour, uma empresa também do setor de transportes, para que ela pudesse explorar comercialmente o nome da empresa e as suas linhas de forma rendável. Mas como não se podia usar o nome Itapemirim por questões judiciais, surgiu então a nova Itapemirim. A Susan Tour iniciou de forma imediata o plano de reestruturação, de forma organizada e com profissionalismo, para ver a Itapemirim voltar às estradas brasileiras. E de setembro de 2022 a fevereiro de 2023, foram adquiridos 40 ônibus e contratados 120 motoristas em vários estados brasileiros. E apesar de alguns obstáculos iniciais, hoje a Susan Tour está conseguindo de forma gradual colocar de volta nas estradas os famosos ônibus amarelos. Tudo isso para resgatar o valor da marca Itapemirim em respeito a todo o trabalho que havia sido feito ao longo de todos esses anos. E recentemente, no dia 1 de março de 2024, foi publicado no Diário dos Transportes o primeiro leilão da Itapemirim com o objetivo de começar a pagar as dívidas. E o valor arrecadado com a venda de alguns patrimônios chegou a 1,6 milhões de reais. Claro, um valor muito pequeno ainda referente às dívidas, mas o que já se mostra um bom começo. E infelizmente Camilo Colla,
que tanto lutou pela sobrevivência da sua empresa, faleceu a 29 de maio de 2021 por causas naturais, sem ver a luz no fim do túnel que a sua empresa começou a enxergar. E essa foi a história de uma das maiores empresas da aviação brasileira. Mas agora eu quero saber de você. Me conte aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e como que você acha que vai ser o desfecho da Itapemirim. E eu sou o William do canal Documentariando. Aqui eu analiso as informações, observo os fatos e através dos assuntos eu crio uma história em forma de mini documentário. Faça a sua inscrição aqui no canal e em breve nós vamos estar nos encontrando nos próximos vídeos. E por esse vídeo é isso. Um grande abraço e até mais.